Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar nossa aula sobre pressão, falando agora sobre edema. As origens dos edemas. Então, nós temos aqui, vamos ajustar a tela. Do grego, né, o que significa o edema, né? Oidema, inchaço, tumefação. Trata-se do acúmulo de líquido, né, no interstício, no espaço extracelular, ou em cavidades do organismo. O edema ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser localizado em um segmento, em um membro, por exemplo, nas pernas, numa mão, no braço, né, no cotovelo. Ou ele pode ser sistêmico, localizado no corpo todo, né? A gente chama de anasarca. Então, a anasarca é um edema generalizado. E a composição do edema? Nós temos aí dois tipos de composição. O transsudato, que é um líquido claro e seroso com pouquíssima proteína, devido aí à permeabilidade vascular preservada. As células desses capilares, elas estão, os espaços entre essas células do capilar estão preservados, então extravasa-se um pouco de líquido claro e seroso, mas as proteínas não conseguem atravessar essa parede. Então, nós temos aí mais a presença de líquido. Já o exsudato, nós temos um líquido rico em proteínas. As proteínas atravessam a parede do capilar. Nós temos também sinal de processo inflamatório. Geralmente é característico, né, de traumas, por exemplo, quando você tem ali uma inflamação, com presença aí dos sinais flogísticos, né? Dor, calor, rubor, tumor, alterações também na permeabilidade vascular, fazem com que essas proteínas extravasem, células também, células mortas, né? Você tem ali presença de elementos celulares, o líquido fica turvo, fica um líquido escuro, e pode apresentar, então, esse precipitado aí de proteínas e também células inflamatórias das linhas de defesa, como os macrófagos, né? Então, aqui nós temos as alterações no fluxo e no calibre vascular. Então, primeiro, né, o capilar normal, né, um vaso normal, você tem aqui a pressão hidrostática, favorecendo a saída de líquido, e a pressão osmótica coloidal puxando o líquido para dentro do vaso devido à presença das proteínas plasmáticas. Então, aqui você tem o equilíbrio, né? Você tem líquido saindo, né, uma pequena quantidade. Esse líquido que sai vai para as células, é drenado pelo sistema linfático, e as proteínas plasmáticas, então, fazem com que uma parte desse líquido retorne para o interior do vaso. Não há presença de edema com o vaso normal. Já o transsudato ele aparece quando há um aumento da pressão hidrostática. Então, aumentou a pressão hidrostática, você tem extravasamento de líquido, né, associado aí à diminuição da pressão osmótica coloidal, que vai estar diminuída. Você pode ter uma condição que tenha menos proteína dentro dos vasos. Essas proteínas, essas esferas, né, amarelinhas, são as proteínas. Você vê em menor quantidade e o líquido, então, ele vai extravasar em maior quantidade do que no processo fisiológico normal. Então, pressão osmótica coloidal diminuída e pressão hidrostática aumentada favorece o extravasamento de líquido, formando um transsudato. Exsudato. No exsudato, você tem agora um aumento do espaço interendotelial. Então, há um espaço aumentado entre as células do endotélio vascular. Então, abrem-se esses poros, né? Esse capilar ele é fenestrado, ele tem poros. E esses poros, então, eles aumentam muito
E você tem o extravasamento agora de líquido e de proteína para o exterior. O vaso pode sofrer, então, uma vasodilatação, né, aumentar o calibre dele para que ocorra esse processo, ou você pode ter uma estase, no caso de uma estase venosa, né, onde você tem uma obstrução de uma veia e o retorno venoso por esta veia fica, então, dificultado. E há, então, um aumento do fluxo de sangue, querendo retornar, mas ele não retorna para o coração. Então, esse local onde você tem ali uma estase venosa, essa veia fica cheia de sangue, né? O trânsito vascular fica prejudicado e você tem, então, extravasamento de líquido e proteína, num processo aí inflamatório, por exemplo. Então, no transsudato, você tem o quê? A pele ela é mais frouxa, né? Fica mais mole, o tecido fica bem mais maleável. Esse líquido tem um aspecto citrino, né? Um amarelo claro. E você tem a presença de água e eletrólitos, né? Você tem, então, quando traumatiza a cabeça, né? Você tem um galo ali na cabeça, então você tem um transsudato, né? Você tem água e eletrólitos presentes nesse líquido. Já o exudato, você tem já uma consistência mais firme. Ele é menos compreensível, não aceita, né, compressão. Ele é mais resistente, né? Não que ele não aceite a compressão, mas ele é mais resistente à compressão. E ele deixa o sinal do cacifo, aquela depressão quando você aperta. Então, aqui você tem já proteínas e restos de células, né, para causar esse edema com cacifo. Ele é um edema mais duro, mais endurecido. Conforme o local, nós podemos ter vários tipos de edema, né? Você pode ter um hidrotórax, no caso de um derrame pleural, onde o líquido se acumula no espaço pleural. Você pode ter apenas um aumento desse líquido, né? No caso aí de um transsudato. E na radiografia você percebe por quê. Se comprimiu uma parte do pulmão, o pulmão ele se mostra radiotransparente, ele aparece escuro. Então a área radiográfica do pulmão, essa parte escura, está cheia de ar. Onde tem líquido não tem ar. Então fica uma região clara, radiopaca. Você deixa de ver aqui no caso o seio costofrênico, né, ou suco costofrênico, também chamado de recesso costofrênico. Ficou arredondado aqui o pulmão. Esse biquinho que nós temos aqui no canto, ó, ele desapareceu. Então é um sinal de derrame pleural, de acúmulo de líquido aqui. Se não houver presença de proteínas e células mortas, é apenas um transsudato. Se houver proteínas, no caso de uma infecção, né, onde pode haver a presença de pus, resto de células, aí você vai ter, então, um exudato. Você pode ter também um hidropericárdio, que é acúmulo de líquido, né, no pericárdio, na membrana que envolve o coração, naquele espaço entre o órgão, né, e a membrana que o reveste, o hidropericárdio. E você pode ter o hidroperitônio, que é o acúmulo de líquido no peritônio, na região abdominal, formando a ascite que nós vimos na aula anterior. Olha aqui o caso de ascite, vocês lembram? Né? Então, pode ser causada aí por uma hipoproteinemia, por um aumento uma obstrução, né, no sistema porta, um aumento da pressão, né, nas veias do sistema porta aqui do fígado, e você tem, então, um aumento de líquido abdominal, né, também chamado de barriga d'água, né, ascite. Então, há uma quantidade enorme de líquido na região abdominal. Isso aqui é um exemplo clássico de transsudato. A água corpórea total no adulto, ela corresponde de 60% a 70% do peso corpóreo. Nos obesos idosos, esse volume é menor, de 50% a 60%.
Os líquidos corpóreos estão distribuídos em dois compartimentos, que é o intracelular e o extracelular. No intracelular, nós temos 40% do peso corpóreo, então a maior quantidade de água está dentro das células. E o volume extracelular, né, nós temos aí 20% desse volume de água corpórea no espaço extracelular. Destes, 5% estão intravasculares, estão dentro dos vasos sanguíneos, e 15% no interstício, ou seja, fora do vaso sanguíneo, no espaço entre as células. Assim, um homem saudável, né, que pese aí 70 quilos, ele vai ter o quê? Ele vai ter cerca de 42 litros de água no corpo, sendo 28 litros dentro das células e 14 litros, né, restantes. 3,5 desses 14 litros vão ficar na circulação e 10,5 litros no espaço intersticial entre as células. Então, o volume do líquido intersticial é determinado pela lei de Starling, pelas forças de Starling, né? Então, o volume desse líquido que fica ali entre as células é determinado pela pressão hidrostática, né? A pressão capilar, dentro do capilar, que a água exerce no capilar e que empurra ela para o tecido, né? Menos a pressão oncótica, né? Que é a pressão que puxa o líquido, né, do tecido para o capilar, que é igual, então, à movimentação do líquido do capilar para o interstício. Então, a pressão hidrostática e a pressão oncótica trabalham para que haja essa movimentação de líquido do capilar para o interstício. Por isso que elas têm que estar em equilíbrio. Vamos falar então da anasarca. O que é a anasarca? Ela é caracterizada pelo excesso generalizado de líquido no interstício e no interior das próprias células. Então, há um aumento de líquido dentro das células e no espaço entre elas, apresentando aí uma fisiopatologia variada conforme os mecanismos responsáveis por sua produção. Então, podem ter vários mecanismos para que seja produzido esse edema generalizado. Então, o aumento da pressão hidrostática capilar é um deles, né, causado aí pela obstrução venosa. Então, se obstrui uma região ou dificulta o retorno venoso, você tem aumento da pressão hidrostática e o líquido vai para o tecido. Uma queda na pressão oncótica capilar resulta por exemplo, resultante da hipoalbuminemia, né, uma diminuição da proteína dentro do vaso sanguíneo. Você diminui o retorno desse líquido e aumenta, então, a movimentação de líquido do capilar para o tecido. Então, há mais líquido presente no espaço intersticial porque as proteínas não conseguem puxá-lo de volta. O edema clinicamente detectável surge quando uma quantidade de líquido suficiente, então, pelo menos aí 5 litros de líquido em um adulto foi transferida para o interstício. Então, a partir de 5 litros no interstício, a mais do que o normal, já pode ser percebido uma anasarca, né? Um edema do corpo todo, né? Um edema sistêmico. A anasarca é um estado de edema, então, generalizado, presente em diversas patologias, sendo as mais frequentes insuficiência cardíaca, porque o sangue não consegue retornar adequadamente para o coração, aumentando a pressão hidrostática no sistema de retorno, no caso das veias. A cirrose, você tem ali também alterações, né, no fígado, na produção de proteínas plasmáticas, e você tem também alterações no sistema porta, né, podendo aí dificultar esse retorno do líquido, do sangue venoso, né, para o fígado. E a síndrome nefrótica, onde você pode ter alterações ali na filtração dessas proteínas, né? Elas podem ser eliminadas pela filtração renal. Então, a perda de proteína pelos rins pode causar também um estado de edema generalizado.
Então, mecanismos de formação do edema. Vamos ver aqui, ó. Aumento da pressão hidrostática dentro do vaso. Alteração da pressão oncótica, diminuição, né, das proteínas dentro do vaso. Aumento da permeabilidade capilar, o espaço, né, entre as células do endotélio vascular aumentam e os líquidos saem juntamente com proteínas. Obstrução da drenagem linfática. Lembra que esse líquido que sai do vaso e vai para as células e para o espaço intersticial, ele é drenado pelo sistema linfático. Se houver uma obstrução ou uma dificuldade de retorno desse líquido, dessa linfa, você tem também um edema na região, por obstrução linfática. Então, o edema generalizado, né, além desse fator, também contribui para a retenção de líquidos no organismo. Então, ele vai contribuir para reter, né, líquidos. E todos esses fatores aqui, então, são responsáveis pela formação de um edema. Então, aqui o edema com cacifa compressão, um edema aqui de membros inferiores, né, afetando ambas as pernas. Então, no sistema arterial, você tem ali a pressão hidrostática maior do que a pressão oncótica. Isso favorece o quê? A filtração. Então, o plasma sai do vaso e vai para o meio extracelular. A quantidade de líquidos vai para o meio extracelular. Já no sistema venoso, você tem uma pressão hidrostática menor que a pressão oncótica. Quer dizer o quê? Que a pressão de proteínas no sistema venoso ela é maior, então ela favorece a reabsorção, ela puxa o líquido para dentro da veia, para favorecer o retorno venoso. Né? Então, há uma reabsorção de líquido no sistema venoso. E no sistema arterial, ele empurra o líquido para o sistema extravascular, né? Que é o espaço extracelular e interstício. Então, nós temos ali a pressão hidrostática empurrando o líquido para fora do vaso, a pressão oncótica puxando parte desse líquido para dentro. Esse líquido que saiu, ele passa, né, e vai para as células, ou passa entre elas também, uma parte passa entre as células. Esse é o interstício, esse espaço entre as células, tem muita quantidade de líquido também. E esse líquido que está passando por aqui, depois ele é drenado pelo sistema linfático, pelos capilares linfáticos, formando então a linfa, né? Um líquido claro que contém macromoléculas e células de defesa. Então, se houver uma obstrução no sistema linfático, uma fibrose, algum dano no sistema linfático, você vai ter edema também. Por quê? Porque ele não está drenando esses líquidos. Então, olha só os fatores que podem levar a aumento de pressão e conduzirem aí a um edema. Então, edema por redução da drenagem linfática. Nós temos obstrução de vasos linfáticos. O edema vai ser mais duro porque você tem acúmulo de proteína no meio extracelular. Você pode ter também o linfedema, né? Geralmente pode haver fibrose, né? Alguns podem ter fibrose, outros não. Às vezes são causados aí por remoção dos linfonodos, dos vasos linfáticos durante cirurgias para remoção de tumores. Então, tem tumores malignos, né, que estão presentes nos linfonodos, principalmente, eles têm que ser removidos, esses linfonodos e parte dos vasos linfáticos, para que o câncer não se espalhe, porque ele afetou essa região. Então, nesse procedimento cirúrgico, né, com a retirada desses linfonodos, desses vasos linfáticos, podem surgir edema, né, o linfedema, e pode surgir também fibrose nesses vasos. Aumento de volume nos membros inferiores. Pode ocorrer também, né, por edema linfático, pelo linfedema, e também no caso de uma doença chamada elefantíase. Então, elefantíase é uma doença causada por um nematóide, né, um parasita, um verme, que ele é transmitido aí por um mosquito. Então,
o mosquito infectado leva essas larvas de uma ferida, de uma úlcera de um paciente para outro, e essas larvas elas têm uma predileção pelo sistema linfático. Elas vão se multiplicar nos linfonodos e obstruir os linfonodos, levando aí a um linfedema, né, um edema generalizado generalizado não, né, um edema da parte em que foi afetada, e esse edema é tão grande na parte que foi afetada que deixa, por exemplo, que é muito comum no membro inferior, ele fica parecido com uma pata de elefante, de tanto que fica inchado. Tem também a erisipela, né, que é uma bactéria que causa aí, uma alteração na pele, na gordura subcutânea, no linfático também, né? E a filariose, que também é causada aí pelo nematóide, né? A microfilária. E você tem, então, no caso da erisipela, né, o Streptococcus pyogenes, né, que causa erisipela, e a filariose, o nematóide, né? E também neoplasias malignas, tumores malignos que crescem pelo sistema linfático, podem causar aí linfedemas por prejudicarem a drenagem linfática. Então, aqui nós temos aqui a microfilária, né, o nematóide, né, o verme parasita que obstrui os linfonodos, causando aqui o aumento, né, um inchaço na região. Você vê aqui a perna fininha da pessoa e a outra parecendo uma pata de elefante, porque há um acúmulo de líquido e essa linfa não é drenada, né, porque o sistema linfático está obstruído. Então, causa essa impressão aqui horrível, né, esteticamente horrível. A erisipela deixa a perna avermelhada, né? Quem sofreu de erisipela foi aquela cantora Sheila Mello. Teve um quadro de erisipela. E o linfedema, né, que compromete aqui os linfonodos, né, os gânglios linfáticos axilares, no caso aí do câncer de mama, né? Eles podem ser removidos durante a cirurgia para retirada do câncer de mama. Então, retira-se o câncer e retira-se parte deles, né, desses vasos linfáticos, desses linfonodos. Edema localizado, então é provocado por um fator que atua localmente, podendo às vezes ser a manifestação inicial de um edema generalizado. Ele pode começar no local e se estender. Então, alteram as forças de Starling ou interferem com a drenagem linfática. Edema dos membros inferiores pode ser ocasionado por obstrução da veia cava inferior, obstrução linfática ou insuficiência valvular venosa. Para que o sangue retorne, como é contra a gravidade, as veias têm válvulas que impedem o retorno das colunas de sangue para a região distal. Então, elas estão vindo em direção ao coração e pequenas válvulas vão bloqueando o sangue, impedindo eles de se acumularem na perna, né, nos pés. Então, se essas válvulas estiverem insuficientes, você vai ter uma estase venosa, né, você vai ter um acúmulo de sangue nessas veias dos membros inferiores, causando aí também edema de membros inferiores. Edema pulmonar, você pode ter um aumento da pressão hidrostática capilar no pulmão, redução da pressão oncótica intravascular e também agressão aos capilares, podem levar a um edema pulmonar. Edema cerebral, grande frequência e gravidade, né? Nós temos aí traumas cranianos, acidentes vasculares, né, que causam edema cerebral. Cérebro e drenagem linfática. Até pouco tempo atrás, né, se você pesquisar, você vai ver que o cérebro, vai aparecer que o cérebro não tem drenagem linfática, né? Só recentemente aí que houve uma publicação na Nature que existem alguns vasos linfáticos na base do crânio, né? Alguns vasos meníngeos que fazem essa drenagem, mas ela é muito pobre, vamos dizer assim. Ela não é tão eficiente. Então, quando há um edema cerebral, ele não tem como expandir, porque a calota craniana é rígida, né? Temos o osso do crânio que é rígido, não deixa
aumentar esse volume cerebral. Então, pequenos edemas vão causar aí grandes transtornos funcionais. Nós vamos ter lesões pequenas causando grandes transtornos. E edema na hipoproteinemia, como nós já falamos, né, a redução da pressão oncótica, né, da pressão de proteínas. No caso de desnutrição, né, a pessoa que tem uma ingesta pobre em proteínas, ou ela tem lesões gastrointestinais que levam à perda de proteínas, as proteínas não são absorvidas corretamente, são eliminadas nas fezes. Doenças hepáticas ou renais, né, as hepáticas que afetam a produção de proteínas plasmáticas, por exemplo, ou renais que levam à hipoproteinemia pela perda de proteína na urina. Isso vai reduzir a pressão oncótica e levar a acúmulo de água no interstício de todos os órgãos. Então, nós vamos ter aí um edema generalizado, né, quando afeta todos os órgãos. Redução de volume intravascular, porque perde-se água para o espaço extravascular, reduz o volume dentro do vaso, né? E um sistema aí, também renina-angiotensina ativado, né, que leva aí a retenção de sódio e realimenta o edema. Então, o sistema renina-angiotensina envolve aí o sistema renal, que leva à reabsorção do sódio. Então, com a reabsorção do sódio, você também tem a reabsorção de água, você aumenta o volume de água. E com isso você tem também um edema, né? Nesses casos em que há já um desequilíbrio intravascular, né? Então, o sistema renina-angiotensina age, né, nos casos aí de hipertensão arterial, né? Age alterando a pressão arterial. E nesses casos aí podem favorecer o edema, né, o realimentar o edema. Então, é chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quem quiser pesquisar aí, né, eu aconselho que pesquisem, é um sistema fisiológico bem complexo, que leva aí a conversão, né, do angiotensinogênio em angiotensina e vai ter essa relação aí de reabsorção de sódio e atuação na pressão arterial. Bom, nossa aula é essa. E espero que vocês tenham entendido melhor aí essa questão da produção dos edemas. E nos vemos então na próxima aula. Espero vocês lá. Tenham um excelente final de semana e fiquem com Deus.